Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Nosso tema este mês tem sido, nas manhãs, o Espírito Santo. O tema dessa manhã é: vem, ó Espírito Santo, e renova tua igreja. Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo já veio. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo está presente no mundo. Quando você diz, vem o Espírito Santo, você não está dizendo para ele vir do céu novamente, ele já está na terra. Estamos dizendo que vem para dentro de nossas vidas, é uma invocação, é uma convocação, é uma evocação. É um evocar, um invocar e um convocar. Então nós precisamos nos abrir ao maravilhoso Espírito Santo para isso. Por isso que eu quero começar lendo esse texto, porque no versículo 30 diz: envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que palavra belíssima. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Versículo 33, o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. No versículo 105, versículo 4, ele diz: busquei o Senhor e o seu poder, busquei perpetuamente a sua presença. Então, quando eu leio sobre o Espírito Santo, vem, ó Espírito, eu estou dizendo, envias o teu Espírito, e assim o Senhor renova a face da terra. Deus renova o mundo pelo Espírito Santo, Deus criou o mundo pelo Espírito Santo. Então, quando eu penso em falar do Espírito Santo, a minha mente ela é povoada de tudo aquilo que eu vejo nas Escrituras. E eu quero, hoje, nós estamos fechando o mês, e nós vimos sobre o Espírito Santo como o doador da vida, o Espírito Santo como aquele que traz a verdade, o Espírito Santo aquele que cria a comunhão. Então, quando você pensa nessas dimensões todas, quando eu digo que o Espírito Santo traz a verdade, ele traz as verdades do coração de Deus. Quando dizemos que ele traz comunhão, a obra do Espírito Santo é fazer com que nós tenhamos mais comunhão uns com os outros e sejamos edificados como igreja. Quando nós dizemos que o Espírito Santo traz vida, nós estamos dizendo que o Espírito Santo trabalha, ele é o doador da vida desde o começo, para que nós tenhamos a vida de Cristo, a vida de Deus. Quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando desse doador que traz todos os recursos de Deus em Cristo para nós. É o Espírito Santo que traz a saúde. É o Espírito Santo que traz a libertação. O Espírito Santo vem ao Espírito e renova toda a igreja. Deixe-me dizer algo. Em 1991, houve um concílio, o Concílio Mundial de Igrejas, que foi a 7ª Assembleia em Canberra, na Austrália. O tema desse congresso era: vem, ó Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo. Já faz 17, 18 anos, acho, né? Mais ou menos. Aliás, é isso? Não. 91 vai dar quase 30. Diminui aí 30, em 21 vai fazer 30 anos, então agora, e foi nessa época mais ou menos, 27 anos.
Você imagina o que eles discutiram? Eu estou com o documento do que foi a conclusão daquele encontro aqui na minha mão. Eles fizeram um resumo. Havia pessoas de todas as igrejas do mundo. Eles chegaram à conclusão que a igreja no mundo tem que se voltar ao Espírito Santo. Foi uma assembleia mundial feita pelo Concílio Mundial de Igrejas, dizendo: nós temos que voltar ao Espírito Santo Criador. E todo o trabalho produziu um informe. E o informe, eu não conseguiria aqui falar todo ele, porque dá um livro de quase 200 páginas, ou 300 páginas. Eu tenho esse livro. Eu tirei só uma parte de algumas sessões de todos aqueles dias. E só para vocês terem uma ideia, a sessão número 1, o tema foi o doador de vida, doador da vida. Mantém tua criação. É uma oração. Espírito Santo, o Senhor é o doador da vida. Mantenha a tua criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E viu Deus tudo o que havia feito. E ele disse que era muito bom. Senhor, o Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Por isso, quando eu estou falando de renovação, quando eu vou dar aula sobre o Espírito Santo, me impressiona olhar na Bíblia que lá em Gênesis aparece o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Essa ideia, pairava sobre as águas, eu vejo o Espírito Santo protegendo a água. A terra era sem forma e vazia. Você imagina quando de repente Deus disse: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo manifesta essa realidade. A Bíblia diz que tudo foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. O Espírito Santo está ali sobre as águas. Então, quando a água, você imagina o impacto da água quando ela recebe a luz? Eu queria que você imaginasse a água. Não tem água aqui? Eu queria... Pega ali para mim uma água, só para vocês... Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês sobre a água. A ideia bíblica é muito interessante. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Agora, não precisa. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa água aqui, essa água, essa aqui, estava lá. Dá para você entender o que estou falando ou não? Essa água estava lá. Esta água estava lá. Não foi criada outra água. Toda a água estava lá. Mas tem uma notícia para você. O seu corpo é composto de 70% de água. Uma criança, 80% até 90%. A maior parte de você estava lá. Por isso a água conhece o Espírito Santo. Por isso, quando disse Deus, haja luz, este impacto irradiou de uma forma gloriosa. Agora, deixe-me dizer o que eu estou pensando aqui. Vou começar a fazer teologia para vocês. O seu corpo é de água, 70%. Você já imaginou o que é o Espírito Santo no seu corpo? Você imaginou o que é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo? Você já imaginou o que produz no seu corpo os resultados efetivos da presença do Espírito Santo? Nada
é melhor para você do que o Espírito Santo na sua vida? Eu estou já falando agora até de saúde. Eu estou falando agora de equilíbrio. Uma vez eu estava lendo um livro de Stanley Jones, e ele falava para uma sociedade de médicos nos Estados Unidos, e os médicos levantaram e falaram: eu tenho visto o reino de Deus na ponta do meu bisturi. E eu citei isso numa igreja muito grande. Aí vários médicos me procuraram e falaram: isso é verdade. A recuperação, o operar de alguém nascido de novo é diferente. Para mim tem uma lógica muito simples. O Espírito Santo, ele faz ecoar em você aquilo que estava lá na criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Por isso, quando a igreja ora para alguém enfermo e diz assim: ser curado em nome de Jesus Cristo, receba saúde. Por isso, quando a Bíblia diz em Tiago que nós devemos chamar os presbíteros da igreja orando e ungindo com óleo em nome do Senhor, tem um sentido totalmente poderosíssimo. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa da glória que o Espírito Santo quer dar ao Pai. Por causa do Espírito Santo, a glória que o Espírito Santo vai dar ao Filho. Porque o mesmo Espírito restaura o teu projeto original. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Por isso, quando a Assembleia Geral estudou, disse: doador da vida, mantém tua criação. Nós não podemos fazer disso uma frase. Nós temos que fazer disso uma realidade. A vida cristã não são frases. A vida cristã é uma realidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma realidade. É uma pessoa. Você estava lá. 70% de você, pelo menos, estava lá. Por isso não há nada que o ser humano mais precisa do que o Espírito Santo. E não há nada que renova você mais do que o Espírito Santo. Porque ele faz isso para glorificar a Cristo. O Espírito Santo é o Pai. Nós cremos no Deus triuno, né? Jesus disse: voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. E nós precisamos, como igreja, descobrir essa caminhada com o Espírito Santo, esse andar com o Espírito Santo. Interessante que quando eles trabalharam essa ideia, ele diz: todo o universo, em toda a sua beleza e grandeza, eu vou traduzir aqui agora para vocês, manifesta a glória de Deus uno e trino, diante de toda a vida. Todas as coisas têm sido
feitas em Cristo, em quem a criação de Deus leva ou chega à sua plenitude. A divina presença do Espírito na criação nos une como seres humanos em toda a terra e vida criada, na comunidade de vida que integramos, somos responsáveis disto diante de Deus, de modo que nós somos chamados a sermos servidores e administradores e depositários da criação com humildade, reverência, respeito, compaixão, trabalhando pelo melhoramento e pela cura, como sinal e antecipação do que Deus diz que Ele vai recapitular todas as coisas em Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Então, a obra do Espírito Santo é trazer e recapitular. Ele quer recapitular como? Em Cristo. Vamos lá, Efésios 5, como eu falei, Efésios 1:10. Efésios 1:10. Veja a beleza desse texto, Efésios 1:10, para você ver a profundidade da obra do Espírito, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Por quê? Porque tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. O plano de Deus e a obra do Espírito Santo é trazer tudo isto à realidade de Cristo. Então, quando eu estou falando do renovador da vida, nós estamos dizendo o Espírito Santo, doador da vida, mantenha a tua criação, mas também tem uma responsabilidade nossa. Peço ao Espírito Santo que ensine como você cuidar melhor da criação, como cuidar melhor do seu corpo. Nós precisamos de sabedoria para isso. O mundo hoje é tão doente que as pessoas cuidam de qualquer jeito no corpo e depois reclamam que estão sendo oprimidos. Não, ele só está colhendo o que plantou. Cuide do seu corpo. Cuidar do corpo glorifica a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a fazer isto. Tem um médico que eu conheço que diz assim: ninguém traz lixo para dentro da sala de estar, ninguém traz lixo para dentro do seu próprio carro. Aí ele pergunta assim: por que você traz lixo para dentro do seu corpo? Carro você pode trocar, comprar outro. Casa você pode trocar, comprar outro. Corpo, você só tem um. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine, porque senão a gente fica com frases assim: Espírito renova, mas ele está dizendo, me dá sabedoria, como que eu tenho de fazer para cuidar da sua criação, para eu manter melhor esta criação. Então, quando eu mantenho melhor essa criação, eu adoro a Deus. Quando eu mantenho a criação, eu honro a Deus. E nós precisamos cada vez mais daquilo que a Bíblia disse: comer qualquer coisa mortífera não fará mal nenhum. Você não deve procurar coisa mortífera para comer, mas se acontecer, você está livre. Nós precisamos ser livres dia após dia. A igreja precisa viver no milagre do Espírito Santo cada dia. Quanta coisa, quanta malandragem existe nessa área do alimento. Você tem que dizer: Espírito Santo, renova a minha vida. Por isso que a mensagem é essa: doador da vida. Eu digo, e eles escreveram, a teologia da criação é um grande desafio do nosso tempo. Nós temos que entrar, eles falaram, no desígnio do Criador quanto à criação. E essa é uma obra do Espírito Santo. Deus criou, e a Bíblia diz que Deus disse: é muito bom. O Espírito de Deus continuamente mantém e renova e faz da criação esse algo bom, porque esse é o desejo do coração de Deus. Mas nós temos hoje destruído a boa criação de Deus. Nós cuidamos mal da boa criação de Deus.
para ter, em primeiro lugar, uma intimidade com Deus. Em segundo lugar, ele tinha que ter relacionamento com o próximo. Ele precisava ter comunhão consigo mesmo. E, em quarto lugar, ele tinha que ter comunhão com a criação. Cuidar bem da criação. Em relação à criação, ele se tornou um destruidor. Em relação a si mesmo, ele tem se enchido de complexos. Em relação ao irmão, muitas vezes ele quer ser um opressor. E em relação a Deus, ele quer ser um rebelde. Ele faz as 4 coisas mal feitas. O Espírito Santo, ele quer renovar nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com o irmão, nosso cuidado com a gente mesmo, porque Jesus disse, amarás o próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar como Deus te ama. E amar a você mesmo com o amor que Deus te ama. Isso dá o quê? Dignidade. Isso dá o quê? Identidade. E quando você tem isso, você cuida da criação. Porque a criação é uma dádiva de Deus. Veja, eu estou aqui trabalhando só resumidamente o que foi esta assembleia, para vocês verem a beleza de tudo isso. A igreja foi criada para dar vida e ajudar toda a criação. Olha o que eles descreveram. A igreja é a comunidade redimida, que é o sinal da nova criação em Cristo. Veja, a igreja é sinal da nova criação em Cristo. Está chamada por Deus a desempenhar um papel essencial na renovação da criação. Fortalecidos pelo Espírito Santo, os cristãos devem, primeiro, arrepender do mau uso da criação, da exploração da natureza, e refletir de maneira crítica, à luz das Escrituras, criticando os sistemas que têm justificado os abusos da criação. Nós temos que valorizar a criação com uma consciência renovada, com uma responsabilidade cristã, reforçar a fé, enriquecer a vida. Essa é a obra da igreja. Na segunda sessão, olha o tema: Espírito de verdade. Liberta-nos. Vocês viram? Se vocês quiserem anotar, então, doador da vida, mantém tua criação, primeiro. Segundo, Espírito de verdade, liberta-nos. Vários dias, as igrejas de todo mundo discutindo, nós precisamos do Espírito Santo para nos libertar. Vem Espírito e liberta-nos. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e depois versículo 13, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos fez livres. Versículo 13. Porque vós outros, irmãos e irmãs, nós fomos chamados à liberdade, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O testemunho cristão do Espírito é um testemunho do Espírito libertador de Deus. A liberdade, ser livre, é um dom do Espírito. Homens e mulheres, em Cristo somos libertados do poder do pecado, da escravidão do pecado. E a Bíblia diz que é a obra do Espírito Santo, trazendo essa glória de Cristo, que nos liberta da catividade dos principados e potestades deste mundo. É a libertação das forças
do mal, as forças do mal que têm trazido injustiças contra nossos semelhantes. O Espírito Santo é aquele que nos faz livres, porque o Espírito Santo, na sua vida e na nossa vida e na vida da igreja, ele abre novas possibilidades. E é o Espírito Santo que nos convida a trabalhar, a agir em favor do próximo. Então, o Espírito Santo de verdade liberta-nos. Liberta-nos da nossa mediocridade. Nós temos que orar assim: Senhor, Espírito Santo, Senhor, dá-nos que Teu Espírito nos liberte das nossas limitações mentais, porque nossa fé fica limitada. Senhor, faça a gente pensar com a mente de Cristo. Não nos deixe, Senhor, que a nossa incredulidade obstrua o melhor que o Senhor tem para nós em Cristo. Espírito Santo liberta a nossa imaginação. Eu tenho orado assim para as pessoas, dito até: Senhor, liberta-nos de uma genética mal formada. Liberta-nos de uma genética mal formada, através das gerações. Glorifica o Teu nome. Glorifica o nome de Cristo. Tu és o Espírito da verdade. Liberta-nos. Não deixe que as nossas frustrações gerenciem as nossas orações. Que as nossas orações sejam gerenciadas pela vontade do Pai, pela mente de Cristo. Por isso que Jesus disse: quando vocês orarem, ore assim: seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Libera na terra o jeito do céu. Como aquele pastor que eu vi na Bolívia, que nós tenhamos orações que tenham odor do céu, porque o povo está cansado das orações com odor da terra. Tem que orar, mas aprender a orar com odor do céu. Isso só é possível pelo Espírito Santo. Quando você chega num lugar e diz assim: como é que eu posso orar nesse caso? E o Espírito Santo vai orientando. Como é que eu vou fazer? Eu me lembro, nos dias da tarde da esperança, nós tínhamos um grupo, que até hoje existe essa célula. E eu que comecei, lembro, acho que já tem uns quase 30 anos essa célula. É incrível que eu lembro que uma mulher eles estavam pedindo oração por uma família. E nessa época eu estava sempre assim com essa ideia: eu preciso pedir que o Espírito Santo me oriente a orar. Aí eu orei assim: Espírito Santo, como que eu faço para orar nesse caso? Ele disse: nem precisa orar, eu não vou curar. Assim, espera, como que é esse negócio? Eu não vou curar. Ele disse: eles vieram aqui pedir oração, mas também fizeram um pacto com uma santa fulana de tal. Se eu curar, eles vão dizer que foi ela. Então eu não curo. Nem preciso orar. A não ser que você queira dizer isso. E foi um negócio tenso para mim. Como que eu faço para dizer para a pessoa que ela está no erro e engano? Eu tenho que ter um amor muito grande. E Deus me deu uma sabedoria para levar isto, mas só para vocês verem. Muitas vezes uma pessoa começa a pedir oração para todo mundo, para Deus e para o diabo. Faz um mundo de coisa. Deus não faz esse negócio. As pessoas precisam ter discernimento até para orar por um enfermo. Qual é o seu compromisso com Deus? Qual é o seu compromisso com Cristo?
Sabe o que Deus fez? A primeira coisa, você vai levá-los a Cristo. Levar a uma experiência com Cristo, abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar tudo que não é de Deus, abandonar toda a obra do diabo. Agora a hora. Por libertação e cura. Você vê, nós temos que ter sabedoria, discernimento. O Espírito Santo é que nos dá sabedoria e discernimento. Minha glória não darei a outrem. Qual o seu compromisso com Cristo? Jesus chegava e dizia: teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Primeiro cura por dentro, aí cura por fora. O Espírito Santo é terapêutico. Sabe o que eu gosto quando eu leio a Bíblia? De ver a realidade da verdade da palavra operando em nós por obra do Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia diz assim: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então espera um pouco, o Senhor dá enquanto dorme, Espírito Santo dá saúde enquanto eu durmo. Eu acordo cada dia mais curado. Ou você não crê nisso? O Espírito Santo diz, a Bíblia diz que os seus amados Deus dá enquanto dormem. Eu estou precisando do quê? De saúde. O Espírito Santo nos renova. Nos renova. Nos renova. Não é maravilhoso isso? Estou vendo aquela irmã ali, um dia, eu lembro que eu orei por ela tão preocupada numa operação. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos orar porque o Espírito Santo renove e você tenha uma saúde tão forte como a de uma menina, quando eu falei, de 8 anos. E ela ficou tão impressionada, depois ela veio contar para mim, tempos depois, e disse: sabe, nunca aconteceu isso, eu me senti como uma menina. Deus estava curando. Deus renovou, não renovou? Deus renova. Você conversa com ela para você ver o que eu estou falando aqui. O Espírito Santo nos renova. Ele pode fazer um milagre, restaurar a sua genética. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Irmãos, em todo o meu ministério eu tenho visto milagres, um atrás do outro, milagres. Eu tenho sido inquietado que o Espírito Santo tem me dito que nós precisamos orar mais por milagres, por cura. O povo anda muito sofrido, eu tenho comentado isso com os meus pastores. Nós temos que orar porque o Espírito Santo quer curar pessoas. Quer fazer uma maravilha. Eu estive agora, estou chegando de São Paulo, estava numa reunião, alguns anos atrás, um homem que é um dos grandes líderes da polícia deste país, Polícia Federal, estava quase morrendo no hospital, tumor no cérebro. Eu encontrei com ele essa semana, faz 3 anos, completamente curado. Completamente curado. Estava no Sírio-Libanês, Deus fez assim. Ele não era um crente. Claro que se tornou. Os homens mais poderosos desse país. Completamente curado. Você sabe, nós precisamos ousar. Ousar é orar com autoridade. Você lembra que você trouxe aquele chinês, né, que ensinou a orar? Acho muito interessante. Uma vez eu fui orar, ele orou, o pessoal orou por mim lá. Foi um negócio assim, impressionante. É uma oração de ser curado em nome de Jesus. Não é Pai, cura. Não. Jesus diz: curai os enfermos. Não diz para você pedir para curar.
Mandou você curar. Você não leu a Bíblia ainda, está escrito lá, curai os enfermos. Você tem autoridade de curar. É o imperativo. É o imperativo. Por isso que os chineses, como que chamava ele? Pregava isso, Lao, uma coisa assim. Né? Pregava muito essa ênfase do imperativo divino. Isso é uma obra do Espírito Santo. Eu tenho pedido ao Espírito Santo, qual é a tua estratégia para isso? Como que nós podemos fazer no século XXI de uma forma melhor do que foi feita antes? Para glorificar o nome de Cristo. Essa é a obra, vem renova. Por isso, quando eu estou dizendo o Espírito da verdade liberta-nos de tudo aquilo que nos prende. Nós temos que aprender isto. Né? Como é que Deus vai fazer? Eu não sei. Nosso trabalho é orar, pedir o libertar do Espírito. Deus decide o que Ele fará com as nossas orações. Façamos a nossa parte. Vem Espírito Santo e liberta-nos. Liberta-nos dos vícios. Liberta-nos das drogas. Liberta-nos do que prende. Eu comecei no primeiro domingo aqui, falar sobre aquela mulher encurvada. Depois eu falei também na noite da vitória. Eu estava atendendo uma pessoa e ele disse, sabe, a minha vida tem sido uma vida encurvada. E eu sonhei que Jesus Cristo não voltará para buscar uma noiva encurvada, mas a noiva do Cordeiro é a rosa de Saron. A igreja sem ruga e sem mácula. Eu faço parte de uma igreja encurvada. Daí eu fui no texto, é impressionante, o diabo vai encurvando. E a partir disso eu comecei a observar que muitas pessoas precisam do Espírito Santo para libertá-las em Cristo. Libertar do quê? Libertar do medo, do complexo de inferioridade. Tem gente que precisa ser liberto da pornografia. Liberto mesmo. Eu tenho orado por pastores para libertar da pornografia. As pessoas precisam ser libertas na imaginação. Porque a sua imaginação está encurvada ao pecado. Encurvada ao negativismo. Aquela mulher estava encurvada há 18 anos. Tem gente que faz 30 que está encurvado. Vive encurvado. Jesus está voltando para uma noiva curada. Sem ruga e sem mácula. Sabe quem vai fazer isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que a gente tem que dizer, Espírito da verdade, liberta-nos. Liberta-nos. Liberta-me. Liberta-me de mim mesmo. Que haja em mim cada vez menos de mim e cada vez mais de ti. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Ser cheio do Espírito Santo a questão não é quanto você tem do Espírito Santo, diz Roy Hession. A questão é quanto é que o Espírito Santo tem de você. Menos de mim, mais de ti. Comece a orar, seja prático. Acorde pela manhã dizendo, Senhor, que haja em minha vida mais de ti e menos de mim. Mais da tua presença. O que você acha que vai acontecer se você orar, Senhor, que haja mais em mim da tua saúde e menos da minha doença?
Lutero orava assim: tu és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Que haja em mim cada vez menos do meu pecado, e cada vez em mim mais da tua justiça. Cada vez mais da tua santidade. Cada vez mais da tua cura. Senhor, me renova. Que haja em mim cada dia mais da saúde de Cristo. Espírito Santo, traz em mim mais e mais da saúde de Cristo. Crê que Deus vai fazer isso ou não? Todo dia? Quanto? O tempo todo. Há um modo de viver, gente. Espírito da verdade, liberta-nos. Espírito de unidade. Terceira sessão. Olha só, parece que eles tinham seguido o nosso esquema aqui. Eu não tinha visto isso, pastor. Espírito de unidade, reconcilia teu povo. Espírito de unidade, reconcilia teu povo. Porque em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, está escrito: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Leia esse texto, deixe que esse texto marque a sua vida. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Nós temos o ministério da reconciliação, para reconciliar as pessoas com Deus, para reconciliar as pessoas umas com as outras, para reconciliar as pessoas com a sua própria saúde, no Espírito. Que mais? Reconciliar com a natureza. Tudo que foi perdido tem que ser achado. Então, os cristãos vemos na verdade, de diferentes maneiras, né? Mas nós precisamos aprender, no poder do Espírito Santo, a nos reconciliar. Somos pessoas diferentes. Quem nos reconcilia é o Espírito Santo, que nos traz a Cristo. Nós temos que estar mais unidos por causa de Jesus Cristo. Na década de 30, a IPI teve uma divisão, porque alguns começaram a crer que o inferno não era eterno. Outros criam que o inferno era eterno. Deu uma maior briga nos presbitérios, e a igreja dividiu e nasceu a igreja presbiteriana conservadora. Se vocês não sabem, a igreja uma vez dividiu por causa do inferno. Você consegue botar isso na cabeça hoje, no século XXI? A minha igreja um dia dividiu por causa do inferno. Isso é uma estupidez humana. Se tivéssemos todos olhado para Cristo, no Espírito Santo, estaremos unidos. Estava a última vez em São Paulo, trabalhando teologicamente, e disse que bobagem foi aquela divisão que nós tivemos também com o movimento de avivamento. Hoje a igreja está tão aberta ao Espírito Santo, aberta ao mover de Deus. A turma dividiu por nada. Nos Estados Unidos, uma igreja dividiu porque um grupo dizia que tinha que saudar com a paz do Senhor. Outro grupo não, está errado, é paz de Deus. Um grupo defendia a paz de Deus, outro paz do Senhor, eles brigaram por causa da paz. Aí construiu duas igrejas, na frente, paz do Senhor, na outro lado, paz de Deus. Essa aqui tem paz com Deus, aquela paz do Senhor. Eles não se falavam, de tanta paz que tinham. Então, são uns absurdos. Né? Se foi louco dividir por causa do inferno, você imagine dividir por causa da paz. O espírito de unidade reconcilia teu povo. Me reconcilia eu comigo mesmo, eu com a minha própria história, eu com o meu próprio futuro. Reconcilia.
Gente, o grande problema humano é que o ser humano está desintegrado. Jesus veio para buscar o que se havia perdido. A gente acha que ele veio buscar quem se havia perdido. Não, o que se havia perdido. Sabe o que o ser humano perdeu? A integridade. Ele não é mais inteiro. Gente, eu olho as pessoas e vejo as pessoas espedaçadas. Depois que a gente passa de uma certa idade, eu começo a olhar assim as pessoas que a gente conhece na televisão e tudo, as pessoas estão vivendo um caco. Sabe por quê? Porque está despedaçado por dentro. É o Espírito Santo que une você com você mesmo. É o Espírito Santo que integra você com Deus. Um filósofo uma vez disse que muitas pessoas podiam se escrever no túmulo dela assim: morreu aos 20, foi sepultado aos 60. 40 anos morto e não sabia. Quantos não foram libertos? Eu te quero dizer, reconcilia. Reconcilia com você mesmo. Reconcilia com Deus. Tem pessoas que vivem a vida toda acendendo velórios para si mesmo. Estão mortos e não sabem. Falta o poder da ressurreição. Falta o poder da glória de Deus. Irmãos, nós não podemos caminhar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha com a palavra, a verdade. Para a teologia reformada, Calvino, por exemplo, você nunca pode desligar o Espírito Santo da palavra. Nunca, nunca, nunca. Calvino, eu concordo com ele. Sabe o que ele dizia? O Espírito Santo levará sempre você para a palavra. E a palavra sempre te levará para o Espírito Santo. A palavra que não te leva ao Espírito não é a palavra de Deus. É uma história. Mas a palavra sempre te leva ao Espírito. Espírito Santo. Espírito Santo vem e renova. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo na vida da igreja, nos cultos, na caminhada da igreja. Vem o Espírito Santo sobre a vida pastoral, vem o Espírito Santo e liberta-nos, reconcilia. Nós precisamos de pastores que sejam reconciliados com a palavra, reconciliados com o púlpito, reconciliados com a oração. Quando a gente fala reconciliar, não é só reconciliar com Deus, mas a vida toda ser reconciliada para glorificar a Cristo. Isso leva o quê? A integração. O Espírito Santo. Meu amigo, o Poyung-Chu da igreja, a maior igreja do mundo, ele tem um livro chamado Espírito Santo, meu amigo. Meu amigo. Eu estava na Argentina, num congresso, fui pela primeira igreja naquela época, e tem um homem muito cheio do Espírito Santo chamado Cláudio Freixo, um argentino. E ele ia pregar à noite no congresso. De manhã tinha sido muito maravilhoso. E eu falei, bem, vamos almoçar e tal, vamos ter que chegar mais cedo hoje para pegar um bom lugar. Isso era 11 da manhã. Mas quando fomos sair, não dava para sair, porque tinha uma multidão dando volta no quarteirão. E aí eu perguntei para os argentinos, por que essa fila? O que vai ter aqui? Eu disse, Cláudio Freixo, espera, mas é às 8 da noite? É, mas a gente tem que entrar na fila agora, senão a gente não consegue entrar depois. 11 da manhã. Eu disse, por quê? Sabe o que eles falaram? Porque ele tem uma unção especial do Espírito Santo. Eu tive o privilégio daí de estar com ele, né?
fora da fila, sozinho, ele orando comigo, numa reunião. Ele chamou os brasileiros lá. Ele escreveu um livro, ele me deu o livro é Espírito Santo, eu tenho fome de ti. Porque ela busca o evento e não a intimidade, né? Então, isso é verdade. Então, mas eu digo o seguinte, a sede que as pessoas têm, mas podia buscar igual ele, né? Você lê o livro e diz assim, Espírito Santo, tenho sede de ti. Eu quero conhecer-te. Eu quero me render. Me reconcilia comigo mesmo. É um modo de viver, gente, isso. Você está falando é verdade, é um modo de viver. Mas o que eu estou colocando isso para nós, para ver que homens e mulheres que fizeram algo diferente para Deus, tinham uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Vem Espírito e nos reconcilia, como comunidade dos redimidos. Eu queria terminar isso dizendo, tem mais um. O Espírito Santo 4 diz assim, Espírito Santo transforma-nos e santifica-nos. Então é isso que é a oração, foi o congresso da Assembleia na Austrália em 1991. Gente do mundo inteiro. Transforma-me, transforma-nos e santifica-nos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Senão transforma-nos pela renovação da vossa mente. Né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então você tem que pedir, Espírito Santo, transforma e renova o meu entendimento. Gente, o que está atrapalhando muitas vezes a igreja é que nós não queremos ser mudados no nosso entendimento. A gente começa a se conformar. Se conformar. E nós perdemos a mentalidade do céu na igreja. Ficamos com a mentalidade do mundo. O problema de Israel no deserto é que eles continuaram com a mentalidade do Egito. Quando os 12 foram lá na terra, eles voltaram, mas 2 voltaram com a mentalidade da terra nova e 10 voltaram com a mesma mentalidade do Egito. Deus precisava tirar a mentalidade do Egito. Eles ficavam pensando em cebola e panela do Egito. A mentalidade os fez ficar no deserto. E Deus estava trazendo o quê? Uma nova mentalidade. Gente, a igreja corre o risco de morrer no deserto quando ela tem a mentalidade da terra em vez de ter a mentalidade do céu. O Espírito Santo traz a mentalidade do céu para nós. Nós temos que ter a mentalidade de Cristo, a mentalidade de Deus. A mentalidade do Espírito Santo. Por isso que nós temos que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não entendeu que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é porque a sua mentalidade não atingiu ainda a mentalidade do céu. Você está se conformando com o mundo. E pensando na categoria do mundo, a vontade de Deus não é boa, nem agradável, nem perfeita. Mas com a mentalidade transformada, o entendimento transformado, eu sei que o que Deus tem para a minha vida é o melhor. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a igreja. É uma nova mentalidade. E Deus quer renovar essa mentalidade. Então nós temos que ser, o povo de Deus tem que ser transformado, mas tem que ser também um povo transformador. Está escrito aqui, ó, o povo de Deus transformado e transformador. É necessário discernir os espíritos. Nem todo espírito é o Espírito Santo.
E o primeiro critério para discernir o Espírito Santo é que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Mostra a cruz, mostra a ressurreição, mostra o testemunho do senhorio de Cristo, mostra o fruto do Espírito, mostra amor, o gozo, a paz. São os critérios do Espírito. Devemos deixar isso presente em nossa mente, em nossa vida, em nosso coração. O povo de Deus tem que ser um povo transformador. Nós precisamos de uma espiritualidade cristã que seja orientada pela paz, pelo amor, pelo Espírito, pelo caminho. Nós temos que deixar que os nossos cultos, está escrito aqui, sejam inundados pela palavra e pelo Espírito Santo. Interior e exterior. O Espírito Santo, ele liberta para que sejamos fiéis na criação, na comunidade, na verdade, nos nossos relacionamentos, na saúde, no amor, porque o Espírito Santo é derramado em nossos corações com esperança. Nós temos que regozijar no poder do Espírito Santo. A igreja tem que dizer: vem, ó Espírito Santo, e transforma a igreja. Vem, Espírito Santo, transformar todos nós. Começa comigo, começa em mim. Mais de Cristo, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. O Espírito Santo é gloriosamente livre. Ele nos liberta como povo de Deus. Ele nos liberta das estruturas do mundo. Desde o Pentecostes, o Espírito Santo está trabalhando na igreja. Irmãos, vou dizer sério para vocês, quando a gente começa a falar do Espírito Santo, é glorioso, porque o Espírito Santo, ele é honrado pelo Pai e pelo Filho. Mas quando você se enche do Espírito Santo, ele nos vai levar sempre para a glória de Cristo. O Espírito Santo falará dele. Hoje o tema é sobre o Espírito Santo, para a gente entender que é o Espírito Santo que vai ativar as nossas orações. Ativar o melhor de Deus em nós. Ativar as melhores heranças que nós temos. Ativar a nossa saúde psíquica, mental, física, espiritual, econômica. Senhor, ativa as nossas vidas. Qual é a nossa resposta ao Espírito Santo? É isso que eu queria terminar. Qual a sua resposta? Qual é a minha resposta? Qual é a resposta que nós daremos ao Espírito Santo? Hoje você tem que sair daqui dizendo assim, neste mês, nós respondemos ao Espírito com humildade. Nós respondemos ao Espírito com arrependimento. O Espírito Santo nos permite despojar-nos de nós mesmos, para nós recebermos perdão, gozo, graça. O Espírito Santo é Ele que vai nos fortalecer para proclamar o Evangelho. É o Espírito Santo que vai nos fazer úteis para as missões. É o Espírito Santo, irmãos, que traz à igreja a graça para a igreja ser fiel na contribuição. Paulo diz que esta é uma graça. Nós temos que orar: Espírito Santo, toca teu povo com graça para contribuir mais para a igreja, para missões, para projetos sociais. Habilita a igreja pelo teu Espírito a ter recursos crescentes. Em vez de o crente ficar reclamando com a mentalidade do mundo, ele diz assim: Senhor, aumenta os meus recursos para eu ser mais fiel a Ti. Esse é o jeito do céu. Aumenta meus recursos para eu ser mais fiel, cada vez mais a Ti, Senhor. Habilita-me a ser fiel, por Tua graça, para eu participar de missões, evangelização e vida. Irmãos, o Espírito Santo, Ele quer inundar-nos como igreja de verdade, de vida e de poder.
mas Ele quer sarar a igreja. Ele quer sarar a igreja. Então, Ele quer mudar as nossas atitudes. Atitudes. Nos libertar de obras passadas que nos amarraram e prenderam pelo perdão. Ele quer nos libertar pelo perdão. Ele quer dar-nos uma nova consciência. Ele precisa dar para nós uma consciência da urgência da volta de Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Acorda a tua igreja, Senhor. Porque senão nós corremos o risco de ser como aquelas virgens que estavam esperando o noivo, mas com a botija quase apagando. As 5 prudentes, elas estavam ali, mas elas pegaram sobressalente de óleo. É bem simbolizado pelo Espírito Santo ali. O crente é aquele que está cheio para estar aceso, mas tem reserva. Aí sim, não precisa ficar procurando aqui. Tem que procurar o Espírito Santo. Tem que entrar no Espírito Santo. Tem que deixar-se abraçar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que sarar a igreja o tempo todo. Sara a igreja o tempo todo. Renova a tua igreja, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Tem uma história que eu gosto muito de um homem que Deus usa muito para renovar igrejas na Inglaterra, chamado Graham Cook. Eu conheci numa daquelas viagens que eu fiz a Toronto. Até hoje eu lembro da mensagem dele. Ele disse que é a primeira vez que ele estava num lugar de avivamento, porque Deus o manda para restaurar igrejas nos lugares mais secos e vales de ossos secos da terra. Diz que um dia ele chegou numa igreja, começou o louvor, a adoração, ele começou a se sentir muito mal, e ele teve que sair da igreja, entrar no carro para orar, e ele falou: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? E começou a conversar com o Espírito Santo. Eu estou sentindo muito mal. Aí o Espírito Santo diz: não é você que está sentindo mal, quem está sentindo mal sou eu. Eu que estou sentindo mal em você. O que você está sentindo é o que eu estou sentindo. Ele: Senhor, mas esta igreja é a primeira vez que eu venho aqui. O Espírito Santo falou: eu também, é a primeira vez que eu estou vindo aqui hoje. Já pensou nisso ou não? E aí, o que eu vou pregar? Diga para a igreja: vocês fedem. Não, isso não pode. Essa palavra não pode ser falada no púlpito. Como que eu posso? Eu tenho que falar mais brando. Então você decide. Ou você prega, ou eu prego. O que você quer? Aí ele falou: é melhor o senhor pregar, do teu jeito. E ele chegou, e a igreja lotada, porque sabia que ele era um profeta, e ele ia trazer uma palavra boa. Ele disse: Deus me mandou trazer uma palavra profética para a igreja hoje. Vocês fedem. Quase todo mundo caiu. E aí começou a palavra: vocês não se entendem. Um fala mal da vida do outro. Vocês estão brigados. E foi. Diz que quando terminou, havia um perfume da rosa de Saron na igreja. 2 horas de cura. Ele diz: o Espírito Santo, Ele quer nos curar de nós mesmos como igreja. E aquela palavra foi tão forte, eu nunca tinha visto uma palavra tão louca assim, mas ela refletiu na minha vida. A ideia que a gente normalmente quer que os outros sejam curados. Mas eu quero nesta manhã dizer para você: quem precisa de cura sou eu. Quem precisa de cura é você. É dizer: Senhor, muda em mim mais do teu Espírito, menos de mim. Mais da tua palavra, menos da minha. Mais de odor do céu, menos de odor da terra. Restaura minha genética. Ativa em mim o melhor tempo que eu andei contigo, Senhor. Eu me lembro, aos 16 anos, eu era desta igreja. E foi aos 16 anos, nesta igreja,
que eu fui cheio do Espírito Santo. E nós vimos uma revolução na vida dos jovens. Nós orávamos tanto, mas tanto que chegou o conselho a ficar preocupado de tanto que esses jovens oravam. Mas eu me lembro que eu pude ver todos os meus amigos virem a Cristo, todos. E os jovens, todos os amigos deles foram a Cristo. E o impacto foi grande daqueles jovens na vida dos pais, das mães, de uma forma surpreendente. Eu tenho nesses últimos dias dito: Senhor, ativa em mim aqueles dias. Imagine agora com a cabeça, a ordem das coisas na cabeça. Você imaginou aquela vida ativa em mim? Ativa em mim a tua saúde, ativa em mim o primeiro amor, ativa o meu espírito evangelístico, ativa a minha vida de oração, ativa a minha paixão pela palavra, ativa minha paixão por Cristo. Vem, Espírito, e ativa-nos. Essa é a oração que eu quero fazer com você. Por causa dos filhos. Foi o melhor tempo, né, Clésio? É verdade. Hoje, que privilégio ter o Clésio aí. Mas por causa do que? O impacto do Espírito nos jovens, nos adolescentes. Então eu queria que você tivesse coragem de orar: Senhor, ativa o melhor tempo do teu Espírito em minha vida. Ativa. Eu sei que o que eu estou falando ecoa na sua vida. Houve um tempo que você viveu o melhor do Espírito Santo na sua vida. Por isso que a minha palavra final é: neste mês, vem, ó Espírito Santo, e renova esta igreja, para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz: Deus abençoe vocês.